não der certo a gravação. Ah, gravando. Vamos lá. Agora Ó, planejamento aqui, então. Vocês viram que hoje é bem tranquila a atividade, uma atividade de ortografia, né? Queridos, quando eu tenho reparado, é que eu não comento com vocês quando eu leio o Padlet ou quando eu leio textos de vocês aqui e eu projeto, eu não comento sobre os erros de ortografia, né? Ou seja, os erros da escrita correta das palavras. Eu não tenho comentado com vocês sobre isso, mas eu tenho visto muitos erros, gente. Muitos erros, algumas palavras bem simples, e vários erros. É um ponto importante para a língua portuguesa. Não é que você tem que falar, eu sou burro porque eu escrevo as palavras erradas. Não tem nada a ver isso, gente. Isso é um ponto da língua portuguesa, a escrita correta das palavras, mas um ponto, diante de vários, tá? A questão da interpretação do texto não tem nada a ver com escrever certo ou errado a palavra. Tem de você compreender as informações e saber falar sobre elas. Aqui o que eu quero dizer com isso é o seguinte, mas prestar atenção na forma de escrever a palavra, e vocês que estão digitando, principalmente, é, não estão prestando atenção no Padlet, vocês querem escrever mais as ideias e não prestam atenção em como vocês estão escrevendo, tem vários erros, gente, tá? Na medida do possível, quando me mandam um texto, eu estou conseguindo responder, eu grifo, ó, olha tal palavra, tal, tal, tal. E a atividade de hoje é para isso. Então, atividade de hoje para a gente corrigir aí a nossa escrita com as palavras e também para a questão das sílabas, das divisão de sílabas, para a gente perceber quando uma sílaba é acentuada, se você ter certeza que ela é acentuada, vai ter um acento, você não vai ter dúvida mais quando acentuar. É para isso que foi a atividade de hoje. Bem tranquila, a gente já vai corrigir. Gente, rapidinho, tá? Beleza. Depois, na semana que vem, não, na quarta-feira, a gente vai fazer uma atividade que vocês vão perceber que é muito parecida com aquela atividade lá atrás de compartilhar a nossa leitura. Basicamente, é uma indicação literária que é uma resenha. Você vai pegar uma imagem do livro, resenhar. Só que lá atrás, quando eu tinha pedido para alguns de vocês, que nem todos apresentaram, eu pedi para selecionar um parágrafo do livro e compartilhar o porquê aquele parágrafo é interessante para você. Agora, basicamente, não é mais para fazer isso. Quem já fez, ótimo, tá? Quem já pegou um parágrafo lá, só deixa eu aceitar aqui quem tá chegando. Pessoal chegando no 10 minutos. Então, a atividade de quarta-feira, se você pegar lá a atividade da página 112 do seu livro, você vai ver. É isso, gente. É fazer uma resenha do livro e apresentar para a turma aqui. Então, vou tentar o máximo possível de número de pessoas aí apresentar na quarta-feira. Se a gente não conseguir terminar na quarta, a gente termina na outra semana. Quem já está lendo, quem já leu, já vai ter mais facilidade para fazer. Quem já se preparou para aquela aula lá atrás, que era uma aula de leitura. Eu fiz uma aula de leitura com vocês, onde vocês iam compartilhar os textos que vocês estão lendo. E a atividade da página 102 é para vocês fazerem isso. Pegar a capa, fazer desenho, escrever uma resenha, fazer uma indicação de livro. O que eu dei a mais, que você pode incluir na sua apresentação agora, é seleciona um parágrafo do livro que você está lendo e fala por que esse parágrafo é interessante, importante para você. Beleza. Além disso, que eu quero considerar para vocês, essa atividade aqui do atenção. Essa atividade aqui, gente, é para vocês mandarem para o meu e-mail, para vocês escreverem uma história. Se você quiser digitar a história, não tem problema nenhum. Se você prefere escrever no Word, no meu próprio e-mail, direto no e-mail escrevendo lá, não tem problema nenhum. Mas eu prefiro que vocês mandem escrito mesmo, tá? Pega aí uma folha pautada com linhas e escreve a história. A história, Ô, gente. Padilha, Oi. essa história aí eu não entendi muito bem, sabe? Eu tô... É porque assim, olha, eu entendi um pouco, só que, olha, quando o menino fala, ele fala assim dos adultos.
quando a gente fica adulto, né? E daí o tipo de monstro que a gente tem medo quando a gente fica adulto seria as contas não pagas, coisas assim do tipo. Eu não entendi muito bem. Você pensou num ponto interessante das contas não pagas. Mas eu vou tentar dar um significado aqui, tá, Fernanda? A ideia Tá. é que é uma interpretação, né? Você tá diante de uma charge e ela fica aberta a interpretações, certo? Então, quando a gente está com uma charge, uma arte na nossa frente, há múltiplas interpretações. Mas, sendo direto aqui, o tema da história que vocês vão escrever é a infância. E a charge que eu coloquei aqui mostra uma criança falando que não precisa ter medo de monstro. Só que o menino, ele fala assim, ó, eu acho que ela esqueceu de falar da parte em que algumas crianças, feito nós, ficam adultas. E aí ele tá falando que os monstros são os adultos. O monstro que daria pra gente ter medo são os próprios adultos. Ou então vocês podem falar dessa questão que a Fernanda colocou, que eu acho interessante, o próprio fato da gente envelhecer e se tornar um adulto e ficar com medo das coisas de adulto, ficar com medo de que vai ter que trabalhar, vai ter que pagar conta, enfim, você pode falar um pouco sobre aquele. Essa história basicamente é sobre medo, a infância e os seus medos, tá? A menina tá com medo de monstro. E o menino tá com medo de envelhecer, ou ele tá com medo de algum adulto fazer algum mal para ele, ou ele tá com medo de, enfim. Mas, prof, eu não entendi essa parte do feito nós, assim, feito nós ficam adultas, como assim? Feito nós, algumas crianças feito nós. Nós somos crianças agora, mas nós vamos ficar adultos. Ah, entendi. Ô, Padilha, Oi? é porque tem que ser sobre monstros, assim? Não precisa ser tá. sobre monstro. É que ao invés de fazer uma história assim, eu tinha feito uma charge. Não, ó, mas é o seguinte. Sim, é uma história. Eu vou fazer uma uma história de uma charge. Isso, é uma história. É pra E você. também É que eu vou tem fazer outro. os dois. Fechou. Pode falar, Fê. E também eu vi que tem outro ponto, é da criança ter medo de virar adulta, sabe? Tipo, Isso, não Fê. conseguir fazer as coisas de adulta, né? É isso? Isso aí, é isso aí. Ah, tá. Aí, É que eu fui pensando, e na hora eu não vi direito o que é, agora eu entendi melhor. Legal. Então vocês vão escrever Padilha. uma história. Pode falar, Sofia. É que quando eu li, eu achei que ele falou assim, algumas crianças feito nós ficam adultas. Eu achei que é porque ele tem medo dele mesmo por causa das coisas que aparecem enquanto tu cresce. Sofia, isso que é legal, isso que você pensou é legal também. Por isso que a gente está diante de uma arte, e quando a gente está diante da arte, ela gera múltiplas interpretações. Medo de nós que podemos se tornar monstros, também tem isso. Ou de coisas que podem acontecer com a gente que pode nos fazer uma pessoa ruim. Só aqui a gente já viu três coisas. A gente tem que ter medo de monstro não fantasma, mas monstro adultos que podem fazer alguma coisa com a gente. Então a gente está no nosso quarto aqui, a gente tem que ter medo de algum adulto fazer alguma coisa com a gente aqui. Algum ladrão, alguma coisa assim. Ótimo. A gente pode ter medo de envelhecer, é uma outra coisa. Um outro tema de história. E a gente pode ter medo de a gente se tornar um monstro. É uma outra coisa. Ou, como a Sofia, se eu entendi bem, sei lá, você começa a se tornar um monstro porque começa a surgir um monte de espinha, crescer barba, crescer pelo, o corpo se modifica. Então você pensa, caramba, eu tô me tornando um monstro. São tantas coisas que dá para falar. Basicamente, vocês vão criar personagens que estão vivendo na infância, são crianças, mas estão envelhecendo, estão com medo de acontecer alguma coisa. Gente, história tá livre dentro desse tema da infância e dos medos da infância. Fechou? Deixa eu aceitar alguma pessoa que apareceu. Fala aí, Bia. É porque a menina, ela diz que não precisa ter medo de monstro, porque monstros não existem, né? O que a mãe dela tinha falado. Sim. E pelo que eu entendi, como ela disse que não precisa ter medo de monstros, eu entendi que o menino quis falar que precisa ter medo de outras coisas.
mais ruins. Tipo, algumas vezes a minha mãe ela diz para mim que eu preciso se preocupar com as coisas que podem acontecer mesmo com a gente, tipo ser atropelado. Então ela diz para eu tomar bastante cuidado. E como uma pessoa vira adulta, ela acaba tendo muito mais responsabilidade. Quando Uhum. uma pessoa criança, ela não é que nem um adulto. Então foi isso que eu pensei na Legal história. pra caramba. Vai embora nessa história aí que tá bom pra caramba. Fala aí, Martins, Isa. Ah, então não quer mais falar. Fala, Yasmin. Padilha, Oi, pode falar? Pode falar, Martins. tu pode depois falar quem, Eu vou fazer isso quem mandou agora. e quem não. Vou fazer isso agora. É que eu tô com medo que não enviou. Fala, Yasmin. Sobre a charge. Eu não vou fazer mais charge, é só uma história. Tudo bem? É porque essas histórias que eu vou contar, 2 histórias, aconteceram comigo. Ó, então é história real, baseada em fatos reais. Sim. Vamos ver As então. 2 eram quando eu tinha uns 4 ou 3 anos. Opa, coisas aterrorizantes de 4 anos. Vamos nessa. Gente, então, ó, É coisa engraçada. vou projetar para vocês aqui, ó, as respostas que vêm para mim, tá? As respostas dos queridos alunos que me mandaram são essas daqui, ó. Eu tenho a resposta da Isa Cadorim, do Leonardo Bulhões, do Marco, do Léo Fernandes, da Luísa Martendal, da Lana, da Bia, do Gabriel, da Maria Eduarda, da Duda, do Gu, da Júlia, da Yasmin, da Sofia, da Fernanda, da Martins, do Javier e da Mafê. Essas são as respostas que eu tenho aqui no Google Ô, Forms. professor, eu Gente. acho que tu confundisse a Isabela Martendal com a Luísa PM. Ah, pode ser, pode ser. Tá certo, é isso mesmo, é a Martins. É que eu só vi o M e aí eu pensei no Martendal. É isso aí, foi a Martins que mandou aqui. Então a Martendal ainda não me mandou. E por e-mail, gente, eu recebi aqui a avaliação do da Ana Gabriel. da Ana Carol. Não, o Gabriel mandou para mim por aqui mesmo, pelo Google Forms. O Gabriel são outros trabalhos aqui dele. Da Ana Carol, eu tenho a prova dela aqui, e também tenho a prova, se não me engano, da Valentina. Foi a Valentina que me mandou também aqui a prova por e-mail, né? O Magno é o pai da Valentina, é isso, né? Sim, prof. Isso, exatamente. Então, ó, essas 2 avaliações foram por e-mail. Então, tem uma turma aí que não respondeu. E, gente, eu pedi até para Tati mandar para vocês na hora ali. Eu pedi para Tati mandar por WhatsApp, né, o link da prova, da avaliação, e falei, ó, Tati, pede para os alunos mandarem para mim até no máximo hoje. Porque se fosse uma avaliação na escola, gente, vocês iam estar na escola, todo mundo ia fazer, e quem faltasse, e o que ia ter que fazer? Ia ter que pedir uma segunda chamada. Se não tem atestado médico, a pessoa tem que pagar para fazer a prova. Então, gente, eu pedi para vocês me mandarem no dia. Eu entendo aí que aconteceu alguma outra coisa, uma outra pessoa deve ter esquecido de apertar enviar, eu não sei. Mas a gente tem que ter esse comprometimento aí, gente, fechou? Você já corrigiu? Não, nem olhei. Eu tô corrigindo ainda os textos do pessoal do 4º ano, porque semana passada, cada semana uma turma vai escrever para mim textos. Essa semana são vocês. Semana passada foi o 4º ano, eu tô corrigindo os textos e trabalhos do 4º ano. Beleza, gente. Então é o seguinte, vamos agora para o nossa... Essa é um pouco da organização da semana aí. Vou projetar agora aqui o livrão com os exercícios de hoje. E quem tiver depois, no final dessa correção, algum comentário para fazer sobre algum trabalho. Vocês viram que também vai ter prova de geografia nessa semana, né? Na quinta-feira, para quem leu o planejamento todo. Amanhã eu vou De inglês. Vai ter prova de inglês. Eu já tinha comentado para vocês semana passada. Mas só para vocês já irem se organizando e vendo que agora a gente voltou, vamos voltar ao ritmo de estudar mesmo e vamos que vamos. Fechou? Então vamos aí vai o livro para vocês.
A atividade foi bem simples da aula de hoje. Pode falar, Fê. Depois, no final da aula, eu quero comentar uma coisa, tá? Tudo bem. Então, beleza. Aqui na página 110 era aquela questão de ortografia que eu comentei com vocês, né? Padilha, Oi. quando eu olhei o planejamento, tava lá atividade de verificação. Na minha cabeça, eu não achava que era uma prova. Ah, é que eu só coloquei com outras palavras, é porque essa prova que vocês vão fazer de geografia, o próprio livro que a gente tá fazendo, que a gente está estudando, ele sugere uma prova, e aí ele coloca a prova dessa maneira, atividade de verificação de aprendizagem. Vocês vão ver, vai estar o título lá. Eu vou usar a própria prova que o livro sugere, entendeu? E tá assim, esse é o nome. Entendi. Beleza, gente, Infância 2. Vai ser que nem a prova do Nárnia? A prova do Nárnia eu tenho que corrigir também, né? Eu não corrigi ainda, como eu Não, disse. mas a prova de História e Geografia vai ser da mesma maneira, sim? Vai ser da mesma maneira. Mas, como eu disse, a Ana Carol, por exemplo, ela mandou a prova para mim, aí a própria Valentina, elas escreveram todas as questões e as respostas. Eu vou mandar para vocês, são 9 perguntas a prova de geografia, né? O tema vai ser especificamente geografia, vocês viram aí no material do planejamento de vocês. Se você se sentir mais confortável em escrever, não tem problema nenhum. Você pega as 9 questões, escreve num caderno, tira a foto e manda para mim por e-mail. Beleza, gente. Exercício aí de ortografia, várias palavrinhas. Esse tipo de palavra desse exercício assim, vocês não erram tanto. Tipo, ninguém vai escrever terra com com R só, né? Serra, corri. Assim vocês não estão errando. Vocês estão errando LU, trocar o L pelo U, NM, não colocar nome de uma pessoa com letra maiúscula. Então, o C cedilha, o S. Algumas palavras são bem compreensíveis de vocês errarem, tá, gente? É bem. Caramba, não é algumas palavras não é um erro. Caramba, como que pode? Escreveu essa palavra errada. Não, é normal. Tem muita palavra que eu vou pesquisar ainda na internet. Estava comentando esses dias com uma amiga falando atrasado. Vira e mexe falar atrasado. Opa, atrasado é com Z ou com S. Normal, às vezes, errar assim. Agora, tem palavras mais simples, queridos, que vocês estão errando, que dá para ver a necessidade aí de mais leitura, de mais treino de escrita, tá bom? Alguém ia comentar alguma coisa aí? Pode falar. Só que uma coisa que eu comentei que, tipo, é praticamente tudo assim, focado no R, né? Com os dois R's, no R. Exatamente. Então, vocês viram aí, terra, serra. Pode falar, Sofia. É que no Serra, eu por um segundo eu achei que era cera. Pode crer. Se fosse cera, cera de passar nas coisas, assim, né? Cera de abelha, essas coisas. Cera de ouvido. Cera de ouvido, né? Aí seria com a letra C, né? Beleza, gente. Talvez a pessoa poderia ter confundido, né? Será? Ou será, verdade. Será, e teria que só colocar o acento. Corri, 0, tirei. Cachorro, capturei. Rato. Daí eu vi que não ia dar sentido e Pode percebi ser. que era serra. Troquei. Pretinho. Nariz. Arranjei. Namorada. Namorei. Terror. Brinquei. E é isso aí. A ideia era que vocês escrevessem, não precisava escrever 2 vezes, as palavras corretas estão aqui, tá, gente? Terra, serra, corri. Às vezes vocês nem escreveram lá embaixo, colocaram só do lado mesmo, aí em cima do texto. 0, tirei. O importante é corrigir e fazer, viu, gente? Mais do que o lugar onde você fez, só faça. Cachorro, capturei. Rato, troquei. Pretinho, nariz, arranjei. Namorada, namorei. Terror, brinquei. Padilha, Oi, eu só esqueci de botar arranjei. arranjei. É que eu não prestei muita Eu esqueci o atenção, cachorro. Tranquilo.
por causa que tava ali em cima, não tinha muita coisa, né? Aí eu nem prestei muita atenção e aí tinha. Aham. De boa, tranquilo. Nossa, agora que você já falou, eu fui ver se tinha cachorro no meu e não tem. Eu acho que eu nem tinha sublinhado. Não, eu sublinhei, mas eu não anotei. Não anotou aqui, né? Cachorro, né? Pra que eu vou escrever cachorro com 2 R's? Que exercício chato, né? Eu entendo vocês, viu? Esses exercícios não são tão agradáveis quanto escrever uma história. Beleza, gente. Então, Ô, Padilha, oi. é sobre a página 111, daquele negócio do proparoxítonas, paroxítonas, oxítonas. Sempre que eu tô lendo o livro, na verdade, eu sempre, quando eu tenho um nome difícil, eu substituo, tipo, Huckleberry Finn, é o nome de um personagem do Tom Sawyer. Aí eu chamei ele de o Chachachá. Aí esse proparoxítonas foi a mesma coisa, é o PP, é o Roxy, o Oxy. Ah, tá dando apelido já pros nomes aí. Legal. Criativa. Beleza, então falando já desses exercícios aí, das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, é aquela questão a gente dá isso pro tom, né? Pra quando a gente tem aí a sílaba tônica. A sílaba tônica é o que dá nome a cada uma dessas oxítonas, paroxítonas, etc. Alguém tá com o áudio aberto aí, por favor? Então é isso, gente. São basicamente nomes para sílabas tônicas. Então, quando a sílaba tônica é a primeira, né, ou a última, né, a gente pode falar primeira ou última, dependendo de onde a gente está pensando. Seriam oxítonas, paroxítonas seria a penúltima sílaba forte e proparoxítona a antepenúltima. Dessas palavras que estão aqui no quadro, vocês tinham que preencher aqui quais são as paroxítonas e etc. Demorou, hein, prof, pra mim. E o quadro fica dessa maneira assim. Eu imagino que não está na ordem, deixa eu diminuir um pouco para vocês já conseguirem ver o quadro todo de uma vez só, né? Não ter que ficar diminuindo. Olha o áudio aberto aí, quem quer falar alguma coisa? Eu quero. Pode falar, Javier. Isso aí é, tipo, prático conseguir pegar um jeito. Ô, Javier, tá com bastante falha seu áudio. Tá vindo com... tá vindo com muito ruído. Desliga o áudio. Ah, é que o Yasmin tá com o áudio ligado. É que eu não tô vendo ninguém agora, a gente só tô projetando tela, eu não consigo ver ninguém. Fala aí, Javier. Tá melhor? Agora tá melhor. Só pra falar que, tipo... como é que eu posso dizer? Tipo, eu demorei, assim, pra pegar o jeito do negócio, tipo, da sílaba tônica, assim... Eu, tipo, daí eu fui tentando, assim, fazer, tipo, trocando, assim, né, tipo, por exemplo, vizinho. Vizinhou, vizinho e vizinho. Daí eu via qual que era melhor e daí eu colocava no lugar. Mas é exatamente esse o jeito de fazer, Javier. O jeito de fazer é esse, falar em voz alta a palavra e ver onde é que ela fica mais forte, né? E essa estratégia que você deu, esse exemplo que você deu do vizinho, ficou perfeito, né? Você consegue ver que vizinho é uma paroxítona, né? Não é vizinho. Só quando a gente chama, né? Vizinho! Aí a gente pode falar que é uma oxítona. Tô brincando, né? Não, tá? Mas vizinho, né? Vizinho, felicidade, cansaço, mesa, não é mesar, mesa, porta. E outra coisa é que, tipo, felicidade, tipo, o fe a gente nem usa, né? Só o feliz a gente nem usa, só o cidade, né? É onde tá a tonicidade, tá ali, né? Tá no finalzinho. Ô, Padilha. Pode falar. Mickey, por favor, que eu troquei. Quando você falou mesa, assim, me lembrou mesada. Porque daí sim tem um pouquinho, não tem? Mesada e é usar, né? Mesada, usar. Sim, por isso mesmo. Porque daí você falou mesa. Daí me lembra mesada. Aham, e mesada é uma coisa boa, né? De ganhar. Ô, Padilha, Oi. você tava falando felicidade, eu tava escrevendo ali dúvida. E foi lá e eu escrevi duvidade. Duvidade, coisa boa. Palavra nova, vamos inventar palavras, coisa boa, duvidade. Eu falei para esses dias, meu filho falou, eu tava querendo ensinar para ele o que era ambiguidade, né? A palavra ambiguidade, uma coisa ambígua. E aí depois que eu expliquei para ele, não, ambíguo é uma coisa que tem dois sentidos, né?
uma palavra que tem duplo sentido. Aí ele olhou para mim e falou assim, rapaz, daí não é ambiguidade, é hamburridade. É bom, inventar palavra é sempre bom. Beleza, então tá aí no quadro, deixei projetado para vocês um tempo, não vou ler tudo, vocês viram que é bem tranquilo mesmo. Depois que vocês Calma que eu tô corrigindo. tá corrigindo, então tá bom, eu vou ler então. Vai as proparoxítonas, as antepenúltimas sílabas e todas elas com acento, né? Tanto que vai ter uma pergunta ali sobre as proparoxítonas. Acústica, lâmpada, dúvida, gráfico, líquido, matemática, música, plástico, último, física, próximo, ângulo. Deixa eu ver se tem mais uma aqui, tá? E é isso aí. Paroxítonas, amigo, túnel, fácil, álbum. Quando a gente tem as paroxítonas com acento, fica fácil da gente saber que é sílaba tônica, né? O problema é quando é isso, vizinho, felicidade, cansaço, mesa, porta, vírus, recorde, cadáver. Oxítonas, guri, sofá, boletim, crachá, amor, computador. Não é computador ou computador, é computador. O mais forte é a última. Assim, legal. Essa aula tá legal. Ver sobre sílabas e legal, bem irônico, né? Ficar falando, fazer. Cantar, crochê, anzol e saci. Aí, Que raiva do livro, ele botou uma palavrinha em cada negócio, e eu ali tendo trabalho de separar direitinho. Eu nem sabia que ia dar certinho todas as palavras. deu certinho, encaixou aí certinho o quadro. Cada quadro com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12. Beleza. Aí tem a questão da acentuação, né? O que é possível afirmar é que todas são acentuadas. Pode ver que todas as proparoxítonas têm acento, né? Esse é o grande ponto aí que dá para afirmar das proparoxítonas. E o que dá para analisar da acentuação das paroxítonas ou oxítonas? A pergunta aqui era afirmar sobre a acentuação dessas palavras. A gente acentua todas elas? O que a gente consegue saber é que não, nem sempre. Nem sempre a gente acentua as paroxítonas e as oxítonas. Às vezes sim e às vezes não. Quando saber, gente, leitura. Não tem regra. É a leitura. Antes, quando eu estudava gramática, quando eu estudei, né, na minha escola, tinha algumas regrinhas de acentuação das paroxítonas, das próprias oxítonas, mas para toda regra tinha exceções. Então não adiantava nada estudar as regras porque vinham exceções. E aí é o grande lance agora mesmo da gente, como saber quando acentuar? Primeiro que hoje a gente tem o privilégio de ter corretores que nos ajudam, né? A gente que escreve muita coisa via digital e a nossa vida cada vez vai ser mais digital, a gente tem essa oportunidade de alguém nos corrigir quando a gente está escrevendo errado. Ou Isso falar errado a palavra, né? Porque às vezes a palavra tá certa, ele põe errada a palavra, né? Daí põe outra coisa. Uhum. Isso daí é uma coisa muito Só no ruim dos computador que corretores. não tem. No computador tem alguns programinhas, tem, né? Se você mexe num Word, se você manda um e-mail, assim, eu acho que esses programas têm correção. O Padlet não tem, né? O Padlet, ele Não, deixa ele não passar tem. tudo. Isso Sim. Errou. errou, é isso aí. O Padlet errou. Até o WhatsApp, né, nos corrige quando a gente escreve ali. Enfim, temos os corretores que nos ajudam nesse sentido a escrever, mas a leitura, gente, quanto mais você lê, mais você está sabendo o jeito certo de escrever palavras. Então a leitura é o melhor caminho para você saber como escreve uma palavra e não depender de um corretor. Fechou? E pesquisar. Putz, veio a dúvida? Então vai lá no Google, procura lá. Tem acento, não tem acento? Fechou, gente? Então, Só que eu só coloquei o que tava ali em cima, tipo, que todas têm, tipo, na 2, né? Que todas têm acento na antepenúltima sílaba, tipo, eu só botei o que tava ali em cima mesmo. tá, você colocou que estava lá em cima. Faz parte, de boa também. Parar a apresentação aqui, então.
Gente, e aí a minha questão agora é a seguinte: alguma dúvida com relação ao planejamento de língua portuguesa? Vocês têm uma história para escrever para mim até sexta-feira, tá? Essa história da infância até a sexta-feira. Alguma outra dúvida? Fala aí, Sofia. Quando tu explicou melhor aquela lá que era até sexta, ficou muito mais fácil de eu lembrar, assim, de uma história que De já aconteceu pensar. comigo. Legal. Ah, e detalhe, gente, não precisa. A Yasmin comentou de uma história que aconteceu com ela, ela vai escrever essa história. Eu tô vendo que a Sofia vai por esse caminho também. Não precisa ser uma história de medo que aconteceu com vocês, tá, gente? Tá no planejamento sim, Léo, essa história, Laurinho. Essa história tá lá no planejamento, eu projetei para vocês. Ô, Padilha, Oi, eu tenho uma dúvida. pode Você falar, pode Léo. falar, é sobre a infância, sobre a criança. Você Sim, pode falar, tipo, só que da visão de um adulto falando sobre quando ele era criança? pode ser uma história de um adulto contando quando ele era criança, pode ser sim. Eu Legal? tenho prof. Pode falar, Javier. Rapidinho, Duda. É que, tipo, como é que é essa infância? É infância de 5 a 0 anos? É infância de até 10 anos? Tipo, como é que é essa infância, assim, que tu tá falando? Então, você pode ver que pelas crianças que estão conversando ali, já são crianças que, da charge, já são crianças que parece que são crianças grandes, né? Uma criança de 8, 9, 10 anos que tá ali discutindo sobre o medo. Ah, minha mãe falou que não precisa ter medo. Não é uma criança de 5 anos que conversa sobre isso, ou sim também, né? É que Quando eu vi ele na hora. a questão da infância, adolescência, são questões que a psicologia, né? Eu estava lendo um livro que tem falado sobre os adolescentes e falado que a adolescência antes ela era vista como uma faixa etária até os 18 anos. A partir dos 18, um adolescente se torna adulto. Mas isso no sentido legal da lei, ele é responsável por si, se ele fizer alguma coisa errada, ele é preso, essas coisas. Mas do ponto de vista psicológico, o livro estava falando que muitos adultos ainda vivem uma mentalidade de adolescente e que tem uma adolescência mais prolongada. Algumas pessoas saindo da adolescência só com 30 anos. Do ponto de vista psicológico, de como a pessoa se enxerga, de como a pessoa se vê. Se ela se vê como um adulto responsável de si, ou ela ainda se vê dependente de outros emocionalmente, psicologicamente, em termos de aprendizagem, do quanto a pessoa. Porque, você pode ver que tem muita criança que já é muito madura, né? Tem muita criança que, em alguns aspectos, é muito madura. Mas beleza, Duda, pode falar. Então tem que, tipo, pode ser qualquer coisa, tipo uma batata frita, só que tem que ter a ver com criança. Isso aí, mina véia. Você pode inventar. Você pode ter uma história bem fantasiosa, tratando da infância, mas tem a ver com a charge, tá? Então, Duda, a charge tá falando de medo. Essa batata frita tem que ser medo de não ser frita, de não ser cortada e virar batatinha do McDonald's, sei lá. Você tem que inventar alguma. É uma batata frita criança, então cria uma história dessa batata frita criança. Ô, Padilha, pode ser tipo como se fosse a pessoa sendo entrevistada e contando como é que ela era quando era criança, assim, e Sim, como pode é hoje em ser. dia, coisa assim? Sim, pode ser sim. Fala, Então, Martins. Calma aí, Sofia. Calma aí, Yasmin. Fala, Martins. Padilha, Fala. é que assim, sabe quando deu aquela chuva lá do vento? Sim. Não, esquece isso que eu falei. Pode ser. Tem que ser sinceramente do medo? É porque a charge está falando sobre medo e sobre monstro. Então, se você ler o planejamento, você vai ver que o tema da história é infância, mas a charge fala sobre um tema da infância que é o medo. Então, a história tem que ter a ver com isso daí, sim. Beleza? Então, tipo, não pode escrever uma história que aconteceu, tipo, na minha vida e não pode ser sem ser o medo. E não tenho medo. Não dá pra fugir disso, porque é uma coisa que tá falando ali de uma criança com medo de monstro, a outra criança falando sobre o medo de envelhecer ou o medo de adultos. É o medo na infância. No fim das contas, o tema é o medo na infância.
medo de crescer, medo de ser batatinha frita e ser fritada no McDonald's. Tô falando de pensando na ideia da Duda, né? A Duda falou de batatinha frita, eu já imaginei uma batatinha criança com a sua mãe batatona. Haha! Nós somos as batatas felizes e não vamos deixar ninguém nos fritar. Nunca seremos batatinha do Mac. Nós seremos batatas orgânicas, colhidas no amanhecer da primavera. Já tô imaginando uma batatinha bem feliz aqui, a criança, yupi! Só que de repente chega a pessoa que odeia batatas. E a batatinha fala, não, por favor, eu não quero que ela me pegue. Mas a pessoa pega a batatinha e leva embora. Já tô viajando aqui na minha história da batatinha criança. A Bia quer fazer um comentário, Sofia, Yasmin, sei lá quem quer comentar alguma coisa aí. Ô, Padilha. Eu quero No final comentar. da aula, eu quero comentar uma coisa, Padilha, no final. Vai lá, Fernanda. Eu quero comentar sobre aquele lá do Nárnia, sabe? Tá, só rapidinho. Quem precisa ir embora já pode ir, gente. Agora é só para momentos de dúvida mesmo, tá bom? Quem quiser ir embora pode ir, gente. Não é dúvida. Tchau. Tchau, beijo no coração aí. É uma coisa rapidinha. Vou ficar aqui na sala, eu tô aqui, gente. Eu tô aqui. Tchau. O que eu quero falar que eu tinha saído da aula, né? Pra me ficar mais à vontade. Só que eu acho que não fez nenhuma diferença, sabia? Acho que se eu tivesse ficado, não faria nenhuma diferença, porque eu não ficaria falando nada mesmo. E também a outra coisa é que, tipo, o Nárnia, pra mim, né, foi muito fácil. Porque, tipo, eu tinha feito esse... eu tinha começado a fazer quarta-feira. E daí, sexta-feira, eu terminei o resto. Então, já tava tudo na cabeça. Então, eu não precisei perguntar nada para meus pais, nem nada, sabe? Só no finalzinho, assim, já tinha acabado a aula. Daí, ainda bem que tinha gente ainda na aula, né? Você não teria que perguntar no grupo da escola. Se aquela última pergunta lá... A última pergunta, eu não lembro qual era a última pergunta lá. Eu só perguntei se era... Eu não lembro o que eu perguntei lá. Só sei que eu acho que eu perguntei em alguma coisa do Digor, ou coisa assim do tipo. Mas eu achei bem de boa a prova, sabia? E eu fiquei toda nervosa lá e foi muito fácil pra mim, muito fácil. Você vê que não precisamos ter medo de enfrentar uma prova que pode ser um monstro. Nossa, pode ser uma história de uma criança que tem medo de provas. Bia, depois aqui, Bia, rapidinho. Bia, tinha a Sofia e Yasmin que tinham comentado antes. E aí, Sofia, Yasmin, qual que é? Eu não quero falar mais, não. Beleza, Era fala aí, sobre a Sofia. pergunta se tinha que ser sobre o medo. De boa. Vai lá, Sofia. É que quando tu falou que precisava ser de medo, eu achava que não ia dar de fazer o que eu tava tentando fazer. Daí eu lembrei que na história que eu pensei, eu estava com medo. Então já era, coisa boa. Já tá com a história na cabeça já. Agora só prof. volta no papel. Oi, Yasmin. Aí sobre o negócio aí, sobre medo, aí eu vou acrescentar o negócio que eu tava com medo, mas eu não tava com medo, não. Tranquilo. Fala, Bia. Tchau, Fê. São duas coisas. Tchau, gente. Tchau. Aquele dia lá que a gente fez a prova do... Eu ia falar Pequeno Príncipe, da Nárnia. Sim. E eu e a Mafê, a gente ficou até as 7h30 naquela chamada. Tá brincando. Mas fazendo a prova? Não. Até umas 6 horas a gente ficou fazendo a prova. Daí depois a gente só ficou jogando mesmo. Faz parte, gostoso. Brincar, sempre bom. E a segunda coisa é uma coisa que eu percebi outro dia que eu queria comentar com você, já que você é professor de português, tá? Sim. É que assim, ó, outro dia minha mãe tava olhando o Facebook dela, daí eu fui lá e também dei uma